Na verdade, foi a segunda vez que eu preguei sobre isso na igreja. Eu já tinha pregado sobre isso no carnaval. Mas eu vou repetir porque isso é muito importante. Preste atenção nisso. Nós precisamos estar muito atentos, porque a inveja, ela é o pecado da proximidade. A inveja é o pecado da proximidade. A inveja, ela acontece entre os pares. A inveja, ela surge entre aquelas pessoas que têm intimidade, que são amigos. Mães invejam mães. Profissionais invejam profissionais. Artistas invejam artistas. E assim por diante. E isso acontece porque a inveja, ela, ao contrário de outros pecados, a inveja, ela não nos apanha nos nossos pontos fracos, mas a inveja, ela nos acerta, ou ela nos apanha nos nossos pontos fortes. O que eu quero dizer com isso? Eu não vejo um campeão olímpico de natação e fico com inveja. Vou ter inveja de Michael Phelps? Eu? Agora, se vem aqui um bom pregador e prega aquela mensagem, ou, como disse da outra vez e digo para você, você vai numa outra igreja, chega aqui e diz: olha, pastor, fui lá, tem um coral, coisa mais linda do mundo. Que coral lindo. Eu viro para você e digo assim: mas que coisa boa, glória a Deus. Aí você vira e diz assim: depois entrou um cara pregando, mas fala muito bem. Aí eu falo o quê? Quem é esse miserável? Porque a inveja é o pecado dos pares. Duas mulheres numa festa é um bom exemplo. Isso é inveja. Então a gente precisa ficar muito atento, porque nós temos inveja de quem? Daquele ou daqueles que, em tese, possuem aquilo que nós poderíamos ter, são aquilo que nós poderíamos ser, mas nós não temos e não somos. Eu nunca serei como Michael Phelps, mas eu posso ser como um bom pregador. Mas se ele é e ele possui e eu não, isso pode gerar em mim inveja. Quando algo está ou esteve ao meu alcance e foi outro que conseguiu e não fui eu, o meu orgulho, ele é ferido. E aí o que surge? A inveja, com uma força avassaladora dentro de mim. Então jamais se esqueça disso. A inveja é o pecado da proximidade. A Bíblia fala disso em vários momentos. A Bíblia diz que Caim invejou o status de seu irmão Abel diante de Deus. E ao invés de tomar Abel como inspiração para a sua caminhada com Deus, o que Caim fez? Ele trouxe Abel para o seu nível e acabou destruindo a vida de Abel. Os irmãos de José tiveram inveja de José. É um dos nossos. Por que Deus escolheu justamente ele e não escolheu a mim? A mim ou o outro aqui? Nasceu da mesma barriga, foi criado na mesma casa, com tudo igual, mas ele foi escolhido, e por que não eu? Saul e Davi. A gente conhece aquela história de que
tudo estava dando certo na relação, aparentemente, de Saul e Davi. Davi dedilhava a harpa e o espírito maligno que atormentava Saul ia embora. Saul vira para Jessé e diz assim: Jessé, Davi vai morar aqui comigo, deixa ele ficar aqui comigo, ele me é útil aqui. Aí Davi vai para a guerra e as mulheres voltam, quando os soldados voltam da guerra, as mulheres entoam aquela cantiga que diz o quê? Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Quando Saul ouviu aquele refrão, sabe o que aconteceu? Eu vou ler o texto bíblico, ele diz assim: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão um reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. O que aconteceu depois disso? Começam as tentativas de assassinato de Saul para com Davi. E ele tem que fugir para não ser morto. E é isso que a inveja faz com a gente. Ela nos impele a destruir o outro. Ou seja, gera em nós o quê? Sentimento faccioso. Por isso que Tiago está dizendo: você quer ser mestre? Observa o seu coração e as intenções dele, porque se ali existir inveja, isso vai gerar sentimento faccioso e acabou a comunhão. Verso 15: esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. O termo sabedoria é empregado aqui por Tiago como a capacidade de entender as coisas e agir de acordo com essa compreensão. Dessa forma, a sabedoria daqueles mestres, cheios de inveja, cheios de amargura, cheios de ambição, Tiago diz: isso não procede de Deus. Tiago está dizendo: se sabedoria é a capacidade de entender e agir de acordo com a compreensão, um coração que abriga inveja, amargura e ambição, essa sabedoria não procede de Deus. O agir deles, e especialmente quanto ao uso da língua, ele diz, está em completa contradição com o caráter justo e santo de Deus. A natureza da sabedoria deles foi descrita por Tiago como sendo terrena, animal e demoníaca. Sabedoria animal é aquela que procede do homem no seu estado natural e não de Deus. Verso 16. Olha aí, novamente. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Gente, presta muita atenção. Você já deve estar olhando aí no esboço, você está vendo que a gente está caminhando para o fim. Presta muita atenção no que eu vou falar aqui agora. Ou melhor, no que Tiago nos ensina aqui. Tiago está nos ensinando que aquilo que é um sentimento interior produz atitudes exteriores. Sabe aquela fala de pais que dizem assim, às vezes, entre dois filhos ou entre primos: isso aí é só um ciúmezinho besta, depois passa. Se não cuidar, aquilo que está dentro de nós, se não for reprimido, tratado, exterminado, morto, se pelo contrário encontrar guarida em contextos, ganha força e se transforma em coisas muito maiores e piores. Eu não sei se a gente consegue alcançar as implicações desta verdade,
aquilo que nós abrigamos no coração e alimentamos, um dia vai chegar, sabe aonde? Nas ruas, nos quartos, nas salas, vai se materializar e vai virar vida real. O que nós alimentamos na nossa mente, em nosso coração, se nós, repito, alimentarmos, ficarmos dando alimento, um dia ganha materialidade. Jesus falou sobre isso. Jesus disse assim: de dentro do coração é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Jesus diz assim: todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Qual é a origem daquele ato terrível? O coração do homem. Foi ali que começou. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que nós estamos alimentando no nosso interior. Tiago diz isso. Onde existe inveja e sentimento faccioso? No coração. Inveja e sentimento faccioso no coração vai gerar o quê? Confusão e toda espécie de coisas ruins. Então, se você continua alimentando, um dia o monstro vai sair daí de dentro. Um dia, aquilo que era apenas um sentimento se transforma numa atitude, num hábito, numa guerra. Viktor Frankl, médico austríaco, fundador da chamada logoterapia, a terapia que busca sentido, sobrevivente do Holocausto, aquele massacre que Hitler impôs a 6 milhões de judeus. Ele disse assim: estou plenamente convencido de que as câmaras de gás de Auschwitz, Treblinka e Majdanek foram preparadas não em algum lugar dos ministérios de Berlim, e sim no escritório e salas de palestras e cientistas e filósofos, de palestras de cientistas e filósofos nihilistas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Hitler usou a teoria de Charles Darwin como justificativa para o Holocausto. Vou repetir. Hitler usou como justificativa a teoria de Charles Darwin. Usou a teoria de Charles Darwin como justificativa filosófica para o Holocausto. De onde você tirou isso, pastor? Das palavras de Hitler. Alguns anos atrás, irmão Raimundo, está aqui, ó, me deu um livro, biografia de Hitler, famosíssima no mundo, chamada Mein Kampf, Minha Luta. Nesse livro que Hitler escreveu em 1924, 10 anos depois da Primeira Guerra, que ele participou como soldado, e 20 anos aproximadamente antes da Segunda, ele diz assim, olha o que ele diz: se a natureza não deseja que os indivíduos mais fracos se casem com os mais fortes, ela deseja muito menos que uma raça superior se mescle com uma inferior. Porque nesses casos, todos os seus esforços para estabelecer um estágio de existência evolucionária superior, realizado durante centenas de milhares de anos, poderiam ter se mostrado totalmente inúteis. Mas tal preservação anda ao lado da inexorável lei de que é o mais forte e o melhor
que deve triunfar e que eles têm o direito de perdurar. Quem deseja viver precisa lutar. Aquele que não deseja lutar nesse mundo, onde a luta permanente é a lei da vida, não tem o direito de existir. Da onde que ele tirou isso? Dos livros de Charles Darwin, A Origem das Espécies, Sobrevivência do Mais Forte. Tal como outros darwinistas, Hitler vai fazer o quê? Ele vai personificar a natureza de maneira ilegítima e atribuindo vontade à natureza. E qual é o ponto de Hitler? É que, baseado em Charles Darwin, existem raças superiores e raças inferiores. E os judeus, sendo uma raça inferior, não tinham o direito de existir se não desejassem lutar. Pelo menos em Hitler, o racismo e, em seguida, o genocídio foi resultado lógico do darwinismo. O próprio Hitler fala isso. Uma ideia que, sendo alimentada, se transforma num monstro, ganha materialidade. Existe um livro chamado A História Natural do Estupro, onde dois homens, Craig Palmer e Randy Thornhill, acho que é assim, eles usam como base do darwinismo, partindo do darwinismo e das consequências do darwinismo, eles escreveram no livro deles que o estupro é uma consequência natural da evolução. De acordo com eles, o estupro, e aí palavras deles agora, abre aspas, é um fenômeno natural e biológico que é o produto da herança evolucionária humana. O estupro é algo semelhante a coisas, eles vão dizer, como as manchas do leopardo e o pescoço comprido da girafa. Ou seja, eles estão dizendo que todos os comportamentos, inclusive o estupro, são determinados geneticamente. O que eu estou querendo dizer com tudo isso, gente? Que as ideias, elas têm consequências. Não pense que, isso é só um pensamento meu, é um pensamento seu hoje. Amanhã você compartilha com alguém, depois de amanhã você compartilha com um grupo, semana que vem esse grupo já está disseminando a ideia. É o que Tiago está dizendo. Tiago diz, onde existe inveja e sentimento faccioso, isso vai se materializar em confusão de toda espécie de coisas ruins. Então, gente, nós precisamos todos os dias fazer a oração do salmista. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Quais são as ideias que estão na minha mente que não são suas? E guia-me pelo caminho eterno. Saiba disso, saiba disso. Ideologia é uma das principais armas do diabo para nos destruir. Quando Satanás tentou Eva para ela ficar longe de Deus, vocês acham que Satanás chegou lá com um bastão para bater em Eva e tirá-la da presença de Deus? Como que Satanás atacou Eva? Com uma ideologia. Qual foi o instrumento de Satanás para afastar Adão e Eva de Deus? Uma ideia. Ele usou a ideia de que Deus não era confiável. É assim que Deus disse. E, portanto, Eva deveria agir para a sua segurança, para o seu próprio bem-estar.
Muito cuidado com as ideologias que estão sendo transmitidas dentro do seu lar. É por isso que é um crime, uma mãe e um pai que deixam um adolescente ver Big Brother. Isso é um crime. Você não sabe o mal que você está gerando no seu filho. É um crime um pai e uma mãe que deixam um adolescente ficar vendo todas as novelas da Globo. Ideologias estão sendo transmitidas ali e uma hora o monstro vai se materializar. É um crime. Pai e mãe que não fica fiscalizando os sites que os filhos olham na internet. Um dia aquilo ali vai se materializar. Uma das maiores armas de Satanás para nos destruir são as ideias. São as ideologias. A Bíblia, ela tem algumas definições sobre conversão. O que é conversão? A Bíblia tem algumas definições. Uma das definições bíblicas acerca de conversão é a progressiva. Não é um ato, não é a justificação, mas na ordem dos salutes, na ordem da salvação é a santificação, é a progressiva substituição das nossas ideologias pelas ideologias de Deus. Isso é conversão. Como que eu estou sendo salvo? Quando eu retiro da minha mente aquilo que é terreno, aquilo que é animal, aquilo que é mundano e coloco no lugar aquilo que é da Escritura, aquilo que é do reino de Deus. O que é conversão, segundo a Bíblia? É a constante mudança e transformação das nossas mentes. Paulo diz em Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos, que transformai-vos pela renovação da vossa mente. Alteração, mudança de mente. Uma boa definição de conversão é essa: é esvaziar-nos de nossos conceitos e valores, para no local colocarmos, como Paulo disse, o que? A mente de Cristo. Quando Paulo disse assim, eu tenho a mente de Cristo, ele está dizendo, eu não penso mais como o mundo, eu penso como Cristo. Em vários momentos a Bíblia nos exorta a abandonarmos o quê? Esse sistema de ideologias do mundo e a adotarmos os princípios do reino de Deus. A Bíblia nos exorta a gente perceber esse enorme contraste entre os nossos pressupostos, aquilo que é a cultura, aquilo que é a educação, aquilo que a vida foi colocando na nossa mente, e a percebermos os valores das Escrituras que a gente ainda não aprendeu. Isso é conversão, é abandonar os nossos pressupostos, é abandonar as nossas ideologias e no lugar colocar as ideologias do reino de Deus. Isso é conversão. Deus disse através de Isaías, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que é conversão? É substituição de ideologias. Lembra lá daquele famoso episódio na vida de Pedro? Quando Pedro, de forma brilhante, impressionante, vira-se para Jesus e diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Alguém com o histórico de Pedro, vivendo no contexto que Pedro vivia, fazer uma declaração daquelas, era um absurdo. Foi uma declaração altamente teológica. Pedro vira-se e diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo.
Pedro havia reconhecido que na figura daquele carpinteiro estava presente o Messias, tão aguardado, milênios aguardando, a nação dele aguardava milênios por aquele Messias. Mas logo depois, Jesus diz que estava caminhando para a cruz. E Pedro vira para Jesus e diz: jamais, jamais você irá para a cruz. Que história de cruz é essa? E Jesus vira e diz: para trás de mim, Satanás. O que isso nos mostra? Que na mente de Pedro, Messias era uma ideia com conteúdos bem diferentes daquilo que Jesus estava dizendo sobre Messias. Para Pedro, Messias era uma coisa, mas para Jesus, Messias era outra coisa. Ideologia precisava ser mudada. Então, o contraste entre o sistema de ideologias da humanidade e o de Deus, ele é muito acentuado, irmãos. Meus irmãos, nós precisamos estar atentos a isso, porque isso afeta quase que todas as áreas da nossa vida. Por que nós, eu estou incluído. Não pense você que porque eu prego isso aqui há muito tempo eu estou fora disso, não. Porque que nós somos altamente consumistas, materialistas. Porque as ideias desse mundo capitalista não param de entrar nas nossas mentes. Eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Nós somos escravos desse Deus chamado Mamon, por causa das ideologias que entram na nossa mente. E a ideologia, ela se materializa através do cartão de crédito, através do cheque, através de prestações. Nós somos assim. Então o que Tiago está nos dizendo? Aquilo que é um sentimento interior, alimentado, gera atitudes exteriores. A inveja e o sentimento faccioso que está no seu coração. Ali haverá contendas. Ali haverá toda espécie de coisas ruins. Não alimente os fantasmas e os monstros que existem dentro do seu coração. Caio Fábio, nos tempos auges dele, uma vez ele pregou uma mensagem chamada de O Mundo das Sombras. E ele disse que todos nós temos dentro da gente um mundo de sombras, onde os nossos bichos nascem e crescem. E ele diz que ninguém visita essa casa mal assombrada, a não ser a nossa consciência. E a nossa consciência fica alimentando os bichos que estão ali. Uma hora os bichos saem e se transformam em pecado, e se transformam em mentira, e em todas as espécies de males, como disse Jesus, porque é do coração que sai. O que a gente precisa fazer com essa casa mal assombrada? Abrir a porta e dizer: Senhor, ilumina a minha vida. Como diz aquele hino antigo, deixa a luz do céu entrar. A sabedoria, porém, verso 17, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. É interessante que Tiago, ele personifica a sabedoria, falando dela como se fosse uma pessoa. Algo muito parecido fez Salomão lá em Provérbios 31, personificou a sabedoria.
É o mesmo estilo literário usado por Paulo lá em 1 Coríntios 13, quando parece que ele personifica o amor. Ela é pacífica, rapidamente vamos falar deles aí, em contraste com as rixas e controvérsias produzidas